século VII, um novo império começou a se espalhar pelo Oriente Médio. Os ensinamentos do profeta Maomé inspiraram um vasto e poderoso império islâmico, que logo se estendia da Índia no leste até aqui, no Marrocos, no oeste. E no coração deste império ficava uma vibrante cultura intelectual. Uma grande biblioteca com um centro de aprendizagem foi criada em Bagdá. Chamado de Casa da Sabedoria, seus ensinamentos chegavam a todo o Império Islâmico e a escolas como esta aqui, em Fez. As matérias de estudos incluíam astronomia, medicina, química, zoologia e matemática. Os sábios islâmicos catalogaram e traduziram muitos textos antigos, efetivamente salvando-os para a posteridade. De fato, sem eles, nunca poderíamos ter conhecido as culturas da Grécia, do Egito, Babilônia e Índia. Mas os acadêmicos da Casa da Sabedoria não estavam satisfeitos em traduzir a matemática de outros povos. Eles queriam criar uma matemática própria, fazendo a área evoluir. Tal curiosidade intelectual era ativamente encorajada nos primeiros séculos do Império Islâmico. O Corão afirmava a importância do conhecimento. Aprender era nada menos que uma exigência de Deus. De fato, as necessidades do Islã exigiam habilidades matemáticas. O devoto precisava calcular o tempo de oração e a direção de Meca para orar em direção a ela. E a proibição de representar a forma humana significava que eles tinham que usar muito mais motivos geométricos para cobrir suas construções. Os artistas islâmicos descobriram todos os tipos de simetria que se pode desenhar numa parede bidimensional. O diretor da Casa da Sabedoria, em Bagdá, era um acadêmico persa chamado Mohammed al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi era um matemático excepcional, responsável por introduzir dois conceitos matemáticos essenciais ao Ocidente. Al-Khawarizmi reconheceu o incrível potencial dos algarismos hindus para revolucionar a matemática e a ciência. Seu trabalho explicando o poder desses números para acelerar os cálculos e fazer as coisas efetivamente foi tão influente que logo foi adotado como os números de escolha entre os matemáticos do mundo islâmico. De fato, esses números são chamados hoje de algarismos hindu-arábicos. Esses números, 1 a 9 e 0, são os que usamos hoje em todo o mundo. Mas Al-Khawarizmi iria criar uma linguagem matemática totalmente nova. Era chamada de álgebra e teve o nome dado por causa do título do seu livro, Al-Jabr wal-Muqabala, ou Cálculo por Recuperação e Redução. A álgebra é a gramática subjacente ao modo como os números funcionam. É uma linguagem que explica os padrões que estão por trás do comportamento dos números. É um pouco como um código para rodar um programa de computador. O código vai funcionar com quaisquer números inseridos no programa. Por exemplo, os matemáticos poderiam ter descoberto que se você pega um número e o eleva ao quadrado, é sempre 1 a mais do que se você multiplicar os números aos lados. Por exemplo, 5 vezes 5 é 25, que é 1 a mais que 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6 dá sempre 1 a mais que 5 vezes 7 e assim por diante. Mas como se pode ter certeza que isso vai funcionar com qualquer número? Para explicar o padrão subjacente a esses cálculos, vamos usar os tanques de tingimento neste curtume. Se tomarmos um quadrado com 25 tanques com 5 por 5 e tirarmos uma linha e a acrescentarmos no fundo, ficamos com 6 por 4, com um sobrando. Mas não importa quantos buracos houver do lado do quadrado, poderemos sempre mover uma linha de tanques para baixo de modo similar, de forma que ficamos com um retângulo de tanques com um sobrando.
A álgebra foi um imenso avanço. Era uma linguagem que conseguia analisar como os números funcionavam. Antes, os chineses e indianos haviam considerado problemas específicos, mas Al-Khawarizmi foi do específico para o geral. Ele desenvolveu formas sistemáticas de analisar problemas, de modo que as soluções dariam certo com quaisquer números tomados. Essa linguagem é a que é usada no mundo matemático de hoje. A grande revolução de Al-Khawarizmi aconteceu quando ele aplicou a álgebra às equações quadráticas, ou seja, equações envolvendo potências de 2. Os antigos mesopotâmios haviam criado um método inteligente de resolver equações quadráticas particulares. Mas foi a linguagem abstrata algébrica de Al-Khawarizmi que finalmente pôde expressar por que esse método funcionava. Isso foi um grande salto conceitual que iria levar à fórmula que poderia ser usada para resolver qualquer equação quadrática, não importando os números envolvidos. O próximo santo graal matemático foi achar um método geral que resolvesse todas as equações cúbicas, equações que incluem potências de 3. Foi um matemático persa do século XI que assumiu o desafio de resolver esse problema. Seu nome era Omar Khayyam e ele viajava por todo o Oriente Médio calculando onde estivesse. Mas ele era famoso por outra razão muito diferente. Khayyam era um celebrado poeta, autor do grande poema épico Rubaiyat. Pode parecer estranho um poeta ser um ótimo matemático, afinal a combinação não vem à mente de imediato. Mas na verdade há muita similaridade entre as duas disciplinas. A poesia, com sua estrutura de rima e padrões rítmicos, combina a construção de uma demonstração lógica matemática. O maior trabalho matemático de Khayyam foi dedicado a achar um método geral de resolver todas as equações cúbicas. Em vez de considerar exemplos particulares, Khayyam conduziu uma análise sistemática do problema fiel ao espírito algébrico de Al-Khawarizmi. A análise de Khayyam revelou pela primeira vez que havia vários tipos de equação cúbica. Mas o que o atrapalhou foi que ele ainda era muito influenciado pela herança geométrica dos gregos. Ele não separava a álgebra da geometria. Ele nem mesmo considerava equações de graus mais altos, porque descreviam objetos geométricos em mais de 3 dimensões, algo que ele tinha como impossível. Embora a geometria lhe tenha permitido examinar essas equações cúbicas, até certo ponto, ele não conseguiu obter uma solução puramente algébrica. Mais de 500 anos se passariam antes que os matemáticos pudessem dar o salto e achar a solução geral da equação cúbica. E esse salto seria finalmente dado no Ocidente, na Itália. Durante os séculos nos quais a China, a Índia e o Império Islâmico estavam em ascensão, a Europa havia caído sob a sombra da Idade das Trevas. Toda a vida intelectual, incluindo o estudo da matemática, havia estagnado. Porém, no século XIII, as coisas começaram a mudar. Liderada pela Itália, a Europa estava começando a explorar e fazer comércio com o Oriente, e com esse contato veio a disseminação do conhecimento oriental para o Ocidente. Foi o filho de um oficial de alfândega que se tornaria o primeiro grande matemático da Europa medieval. Quando criança, ele viajou pelo norte da África com seu pai, onde ele aprendeu sobre os avanços da matemática árabe, especialmente as vantagens dos algarismos indo-arábicos. Quando ele regressou à Itália, escreveu um livro que teria uma enorme influência no desenvolvimento da matemática ocidental.
Um matemático chamava-se Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Em seu livro de calcular, Fibonacci promoveu um novo sistema de números, demonstrando quão simples eles eram, comparados aos números romanos, que estavam em uso por toda a Europa. As contas eram muito mais fáceis, um fato que teve grande impacto para quem lidava com números, praticamente todo mundo, de matemáticos a mercantes. Mas havia uma desconfiança disseminada sobre esses novos números. Demoram a desaparecer e as autoridades simplesmente não confiavam neles. Alguns acreditavam que eles seriam mais propensos a fraudes, que se poderia ludibriar com eles. Outros acreditavam que seriam tão fáceis de usar em cálculos que dariam poder às massas, tirando a autoridade da inteligência, que sabia como usar os números antigos. A cidade de Florença chegou a bani-los em 1299. Mas com o passar do tempo, o senso comum prevaleceu. O novo sistema se espalhou por toda a Europa e o antigo sistema romano tornou-se extinto. Finalmente, os números indo-arábicos 0 a 9 triunfaram. De alguns números chamados de sequência de Fibonacci. Os números surgiram quando ele tentava resolver uma charada a respeito dos hábitos de acasalamento de coelhos. Suponha que um fazendeiro tenha um casal de coelhos. Os coelhos levam 2 meses para atingir a maturidade e depois disso dão origem a outro casal de coelhos. O problema era então determinar quantos pares de coelhos haveria num dado mês. Bem, durante o primeiro mês, só há um par de coelhos, já que eles não são adultos, não podem se reproduzir. Durante o segundo mês, ainda há somente um par. Mas no começo do terceiro mês, o primeiro casal se reproduz pela primeira vez, de forma que há agora 2 pares. No começo do quarto mês, o primeiro par se reproduz novamente, mas o segundo par ainda não está maduro o suficiente, então há 3 pares. No quinto mês, o primeiro par se reproduz e o segundo se reproduz pela primeira vez, mas o terceiro ainda é muito jovem. Então há 5 pares. O ritual de acasalamento continua. Mas o que você logo percebe é que o número de pares de coelhos num dado mês é a soma do que havia nos 2 meses anteriores. Assim a sequência vai. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Os números de Fibonacci são os números favoritos da natureza. Não são só os coelhos que os usam. Se você contar o número de pétalas numa flor, é invariavelmente um número de Fibonacci. Você acha esses números subindo e descendo abacaxis se você conta os segmentos. Mesmo caracóis os usam para suas conchas crescerem. Onde quer que você ache crescimento na natureza, você acha os números. Mas o próximo grande avanço na matemática europeia só aconteceria no início do século XVI. Ele envolveria achar o método geral que iria resolver todas as equações cúbicas, e aconteceria aqui, na cidade italiana de Bolonha. A Universidade de Bolonha era o caldeirão do pensamento matemático europeu no começo do século XVI. Alunos de toda a Europa se reuniam aqui e desenvolveram um novo tipo de esporte, a competição matemática. Grandes públicos se reuniam para assistir matemáticos desafiar uns aos outros com números, uma espécie de duelo intelectual. Mesmo nessa atmosfera questionadora, era aceito que alguns problemas eram simplesmente insolúveis. Era geralmente suposto que achar um método geral para resolver todas as equações cúbicas era impossível. Mas um discípulo iria provar que estavam todos errados. Seu nome era Tartaglia, mas ele não parecia ser o heróico arquiteto da nova matemática. Quando ele tinha 12 anos, foi cortado no rosto com uma espada pelo violento exército francês. O resultado foi uma terrível cicatriz facial e um devastador bloqueio na fala. Na verdade, Tartaglia foi o nome que lhe deram quando criança e significa gago.
Desprezado por seus colegas de classe, Tartaglia se refugiou na matemática. E não demorou para que ele encontrasse a fórmula para resolver um tipo de equação cúbica. Mas Tartaglia logo descobriu não ser o único a acreditar ter resolvido a cúbica. Um jovem italiano chamado Fior estava se gabando de também ter a fórmula secreta para resolver as equações cúbicas. Quando a notícia se espalhou sobre as descobertas dos dois matemáticos, uma competição foi arranjada para confrontá-los. O duelo intelectual do século estava para começar. O problema era que Tartaglia só sabia resolver um tipo de equação cúbica e Fiore estava pronto a desafiá-lo com perguntas sobre um outro tipo. Mas apenas alguns dias antes do concurso, Tartaglia conseguiu resolver esse diferente tipo de equação e, com essa nova arma em seu arsenal, esmagou seu oponente, resolvendo todas as equações em menos de 2 horas. Tartaglia acabou encontrando a fórmula para resolver todos os tipos de equações cúbicas. A notícia logo se espalhou e um matemático em Milão chamado Cardano ficou tão desesperado em encontrar a solução que convenceu um relutante Tartaglia a revelar o segredo para ele. Mas sob uma condição, que Cardano mantivesse o segredo e nunca o publicasse. Mas Cardano não pôde resistir a discutir a solução de Tartaglia com seu brilhante aluno, Ferrari. Conforme Ferrari começou a dominar o trabalho de Tartaglia, ele percebeu que poderia usá-lo para resolver a equação quártica, um feito notável. Cardano não podia negar sua justa recompensa. Quebrou seu voto de silêncio, publicando o trabalho de Tartaglia juntamente com a brilhante solução de Ferrari da quártica. O pobre Tartaglia nunca se recuperou e morreu na miséria. Até hoje, a fórmula que resolve a equação cúbica é chamada de fórmula de Cardano. Tartaglia pode não ter chegado à glória em vida, mas sua matemática conseguiu resolver um problema que intrigou os grandes matemáticos da China, Índia e do mundo árabe. Esse foi o primeiro grande feito matemático a acontecer na Europa moderna. Os europeus tinham agora em suas mãos a nova linguagem da álgebra, as poderosas técnicas dos números indo-arábicos e os primeiros passos do domínio do infinito. Agora era hora de um mundo ocidental começar a escrever histórias matemáticas em linguagem oriental. A revolução matemática estava prestes a começar.